Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 11. O Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 11, que diz assim: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém. Então, quando o crente, ele lê aqui o Evangelho segundo João, capítulo 14, e o verso 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Esses crentes pensam que Jesus está falando somente dos milagres. Então, eles pensam que aquele que crê em Jesus também fará os milagres que Jesus fez. Ou seja, aquele que crê em Jesus também vai, em nome de Jesus, fazer os paralíticos se levantarem e caminharem, os surdos ouvirem, os mudos falar, os cegos enxergar, e até ressuscitar uma pessoa, que já faleceu. Então, muitas vezes existem crentes que pensam que as obras de Jesus eram somente os milagres, curar os enfermos, libertar as pessoas que estavam possessas com espíritos maus, Mas as obras de Jesus aqui na terra não eram só essas. As obras de Jesus aqui na terra também era pregar o Evangelho de salvação e também obedecer a esse Evangelho de salvação, porque Jesus, ele pregava o Evangelho, mas Jesus também vivia, o Evangelho. Ele praticava o que ele pregava quando ele caminhou por essa terra. Jesus, ele ensinava as pessoas a não falar mentira, mas falar só a verdade. E Jesus também falava só a verdade, Então, Jesus, ele praticava o que ele pregava. E hoje nós vemos pregadores que eles até oram, e os paralíticos, eles levantam das cadeiras de rodas e saem caminhando dentro da igreja. As pessoas que são cegas passam a enxergar. Pessoas que são mudos passam a falar. Só que muitas vezes esse crente, às vezes esse crente ele está até no adultério. Às vezes esse crente, lá na empresa que ele trabalha, ele mente para o patrão, ele mente para as pessoas, Muitas vezes esse crente ele rouba dinheiro. Às vezes esse crente ele compra alguma coisa, mas ele não paga. Mas quando ele ora, milagres acontecem. Mas isso é possível? Jesus disse que isso é possível. Jesus disse que
que no último dia, naquele dia, muitas pessoas vão dizer assim: Mestre, em teu nome a gente não expulsava demônios, a gente não curava os enfermos, em teu nome a gente não fazia muitas maravilhas, Senhor Jesus. E Jesus vai responder para essas pessoas: eu não conheço vocês, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Judas Iscariotes, ele foi um apóstolo de Jesus, mas o próprio Senhor Jesus disse que Judas Iscariotes era um ladrão. E um dia, a palavra de Deus até diz que chegou um momento que Judas Iscariotes, ele deixou que o diabo entrasse no coração de Judas Iscariotes, Então, essa passagem na Bíblia não está falando, o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 12, não está falando somente que quem crê em Jesus Cristo vai operar milagres, vai fazer os paralíticos caminharem, os cegos enxergarem, os mudos falar, os surdos ouvirem, através da oração da fé. Não, mas que esses crentes também, eles vão pregar a palavra de Deus e vão praticar a palavra de Deus. Eles vão ter uma vida que agrada a Deus. Eles vão usar roupas que agradam a Deus. Lá no serviço deles, eles vão trabalhar honestamente. Eles não vão enganar o patrão. Aqueles crentes não vão praticar o adultério. Aqueles crentes não vão roubar. Aqueles crentes vão comprar alguma coisa e vão pagar as suas dívidas corretamente. Então, as obras que Jesus Cristo praticou aqui na terra não eram somente os milagres e as pregações, mas era também a obediência a Deus, porque Jesus, o tempo todo que ele passou aqui na terra, ele caminhou aqui por essa terra, ele foi fiel a Deus, e ele é fiel a Deus e sempre será fiel a Deus eternamente. A palavra de Deus, ela diz que desde criança Jesus sempre foi fiel a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, que um dia Maria e José sentiram falta de Jesus. Naquela época Jesus ainda era uma criança, e saíram procurando Jesus e encontraram Jesus ali junto com os doutores da lei. Jesus estava ali ensinando os doutores da lei. E quando eles falaram para Jesus: a gente estava preocupado com você, te procurando, mas Jesus, ele disse assim: me convém fazer a vontade do meu Pai. Então, desde criança, Jesus já estava fazendo a vontade de Deus, ou seja, Jesus sempre foi fiel a Deus, sempre será fiel a Deus, e Jesus sempre é fiel a Deus. Então Jesus, ele não veio aqui na terra somente operar milagres, mas ele veio aqui também obedecer a Deus. Jesus, ele sempre falava assim: as palavras que eu vos digo não são minhas, mas do meu Pai que está nos céus. Eu não vim aqui na terra fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Então as obras de Jesus aqui na terra não era só operar milagres e pregar, mas também obedecer a Deus, ensinar a gente a sermos também fiéis a Deus, Jesus, ele nos ensinou que não é somente para a gente orar e milagres acontecerem, mas é para a gente obedecer os mandamentos de Deus, obedecer, praticar os ensinamentos de Jesus. Porque hoje existem muitos crentes que vão para o monte, e quando o crente chega lá no monte, o crente, ele olha assim: Senhor Deus, me dê o dom da revelação. Senhor Deus, me dê o dom para curar as pessoas. Senhor Deus, me dá o dom de profetizar. Só que a obra de Jesus aqui na terra não foi somente curar enfermos, não foi somente revelar a vida das pessoas, mas a obra de Jesus Cristo aqui na terra foi obedecer a Deus. Então os crentes que vão no monte, eles têm que orar, pedindo sabedoria para Deus, para Deus ensinar eles
a entender a palavra de Deus, para Deus ajudar eles a entender a palavra de Deus. Existem muitos crentes que dizem que são cheios do Espírito Santo, e enrolam dentro da igreja, caem dentro da igreja, ficam rolando dentro da igreja, pelo chão, e dizendo que são cheios do Espírito Santo. Ficam gritando, falando em outras línguas dentro da igreja. Só que esses crentes, eles não conhecem a Bíblia. Muitas vezes esses crentes, eles não praticam todos os ensinamentos de Jesus, porque eles não conhecem todos os ensinamentos de Jesus. Né? Muitas vezes o crente até está dizendo que está cheio do Espírito Santo, pulando dentro da igreja, rodando dentro da igreja, mas muitas vezes ele está ali no adultério, na prostituição, na mentira. Né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele disse assim, antes de Jesus subir aos céus para estar eternamente com o Pai dele, que é Deus, Jesus disse assim, eu vou para meu Pai que está nos céus, que é Deus. Mas Deus vai enviar o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo ia fazer as pessoas ficar rodando dentro da igreja, pulando, gritando, não. Jesus disse assim, Deus vai enviar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo da verdade, o Consolador, ele vai ensinar vocês. Ele vai fazer vocês lembrar das palavras que eu vos ensinei. Então o Espírito Santo, ele faz o crente lembrar das palavras de Jesus. Se aquele crente, alguém fala para aquele crente fazer alguma coisa errada, aquele crente que é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo já vai falar, olha, Jesus ensinou a não fazer isso porque isso é pecado. Então aquele crente não vai cometer aquele pecado, por quê? Porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Né? Aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele imitava Jesus Cristo. E tem pessoas que falam, não, eu vou imitar Jesus Cristo, orando e fazendo milagres em nome de Jesus. Mas nós aprendemos hoje que Jesus, ele não veio aqui na terra e ficou só operando milagres. Mas Jesus também, ele obedecia a Deus, ele obedece a Deus e sempre obedecerá a Deus, o Pai dele. Então, se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que obedecer a Deus também. Quando o apóstolo Paulo, ele foi dar o ensinamento ali sobre a Santa Ceia, como que deve ser ministrada a Santa Ceia, o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, as palavras que eu digo não são minhas, mas são daquele que me enviou. Quem enviou o apóstolo Paulo para pregar o Evangelho? Foi Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele procurava imitar a Cristo, a Jesus Cristo, né? Obedecendo a Cristo, obedecendo a Deus. E se a gente for ver a vida do apóstolo Paulo, a gente for na Bíblia, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele sempre estava ali se esforçando para pregar igual Jesus Cristo pregava, né? Para obedecer a Deus igual Jesus Cristo obedecia. Então o crente, ele tem que procurar imitar a Cristo. Hoje nós vemos pregadores que um imita o outro. Não, eu vou imitar aquele pregador porque aquele pregador, ele fica pulando. Eu vou imitar aquele pregador porque aquele pregador, ele muda a voz. Ele muda o tom de voz. Não, eu vou imitar aquele pregador porque aquele pregador prega e fica falando em línguas durante a pregação. Mas a palavra de Deus, ela diz assim que nós temos que imitar a Jesus Cristo. Aqui em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16.
Marcos capítulo 16, a partir do verso 17, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, Jesus, ele expulsava demônios, ele curava os enfermos, e ele disse que aqueles que crerem em Jesus Cristo também vão expulsar demônios, curar os doentes, mas só que os que creem em Jesus também vão obedecer a Deus, igual Jesus Cristo obedecia a Deus, o Pai dele, e obedece a Deus e sempre obedecerá a Deus, né? Aqui em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 10 e o 11 diz: carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 10 e o 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o nome de Jesus, ele tem poder para curar, para libertar, porque Jesus, ele deu um ensinamento que em nome dele, em nome de Jesus Cristo, os doentes serão curados, né? As pessoas que estão possessas por espíritos malignos serão libertos, né? E que todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, né? Mas hoje existem crentes que estão usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Existem aqueles crentes que colocam o nome de Jesus numa camiseta e vendem aquela camiseta. Existem crentes que colocam o nome de Jesus numa xícara, num copo, num chaveiro, num prato e vendem para ganhar dinheiro. Só que não está escrito aqui na Bíblia que o nome de Jesus é para ganhar dinheiro. A palavra de Deus está dizendo que o nome de Jesus, né, que em nome de Jesus os doentes serão curados, o Evangelho será pregado, as pessoas que precisam de libertação serão libertas, né? Então, esses crentes que usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, eles não vão ser salvos. Mas aqueles crentes que invocam o nome de Jesus para fazer as obras de Deus, para fazer as obras de Jesus, que Jesus ordenou fazer, esses crentes que procuram obedecer a palavra de Deus, porque não adianta o crente invocar o nome de Jesus Cristo e não obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, e não praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas aqueles crentes que invocam o nome de Jesus Cristo e obedecem e praticam os ensinamentos de Jesus Cristo e obedecem a palavra de Deus, eles serão salvos. Então hoje o Senhor Deus nos ensinou que o crente que ele faz as mesmas obras que Jesus fazia, porque Jesus disse que aquele que crê nele fará as mesmas obras, é aquele crente que ele, primeiramente, ele obedece os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ele pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E ele faz o que Jesus Cristo disse para fazer, como pregar,
orar pelos enfermos, pelas pessoas que precisam de libertação, né? Então, não adianta o crente obedecer a Deus somente pela metade, obedecer a metade da palavra de Deus. Né? O crente ele tem que obedecer toda a palavra de Deus, obedecer todos os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Para que ele seja salvo. Né? Mas alguém vai dizer assim, mas a gente, nós não somos perfeitos, a gente erra, só que Jesus ele também ensinou que quando a gente pedir perdão para Deus e deixar de praticar o mal que a gente praticou, por exemplo, o crente ele fez alguma coisa errada que desagrada a Deus, mas logo depois ele se arrependeu e pediu perdão para Deus, e não fez mais aquele mal, não praticou mais aquele mal, Deus ele vai perdoar ele. A palavra de Deus ela diz assim que bem-aventurado é aquela pessoa que deixa de fazer o mal, né? Que pede perdão para Deus e para de fazer o mal, que confessa o pecado que cometeu e para de cometer aquele pecado que cometeu e pede perdão para Deus. Essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada, porque é aquela pessoa que ela errou, mas ela confessou para Deus que errou e não cometeu mais aquele erro e pediu perdão para Deus e Deus perdoou. Agora aquele crente, né, por exemplo, que fala mentira hoje e ele pede perdão para Deus, mas amanhã continua mentindo, Deus não vai perdoar ele. Mas aquele crente que ele falou uma mentira, mas ele pediu perdão para Deus e não falou mais mentira, esse crente ele vai ser perdoado por Deus e vai alcançar a salvação de Deus. Então a cada dia nós temos que estar nos esforçando para praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Então que a palavra de Deus ela também nos ensina que bem-aventurado é aquele crente que quando Jesus voltar, encontrar aquele crente obedecendo a Deus, praticando os ensinamentos de Jesus Cristo, pois esse crente vai ser salvo. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus pela palavra de salvação. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação que o Senhor tem nos revelado, Senhor, porque o Senhor quer nos salvar. O Senhor Jesus, deixou os seus ensinamentos aqui na terra, que é a palavra de Deus, para que a gente possa praticar os teus ensinamentos, Senhor Jesus, para que sejamos salvos. O Senhor disse, Senhor Deus, que ainda que a gente venha a cometer um pecado, mas se a gente se arrepender e confessar o nosso pecado ao Senhor, Senhor Deus, e não cometer mais aquele pecado que cometemos, e pedimos perdão para o Senhor vai nos perdoar, porque o Senhor é grandioso em perdoar, Senhor. O Senhor quer que sejamos salvos. Então, Senhor Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe, em nome de Jesus Cristo, todos nós que estamos aqui na tua casa de oração, e aqueles que estão vendo esta palavra através do vídeo, ouvindo esta palavra através do vídeo, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as orações que nós fazemos e pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às orações que fazemos. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.